Oi, Oi, gente! gente! Muito bem-vindos ao canal. Hoje a gente vai responder uma pergunta que eu acho que todo mundo já se perguntou, que é quanto que é um bom salário aqui na França? Dá pra viver com um salário mínimo? E se você já trabalha, você faz parte da classe A, B ou C? No final do vídeo a gente vai te contar quanto você precisa ganhar aqui pra ser rico. Essa questão eu já perguntei pro meu chefe e eu perguntei pra ele. Como que eu sei se um dia eu vou ser rico aqui na França? Daí ele deu risada, porque aqui os franceses eles não gostam muito de falar de salário, né? Daí ele falou, eu descobri que eu era rico quando fui na concessionária e eu escolhi o carro que eu queria e eu paguei à vista. Falei, não, demorou. Só que não tinha um número palpável, entendeu? Um quantitativo. Daí a gente foi atrás e a gente vai contar pra vocês aqui como que você sabe em que nível que você tá de riqueza, entre aspas. Então vamos lá. Antes de mais nada, a gente tem que definir aí que todos os salários que a gente vai falar daqui pra frente são salários líquidos, que em francês é salário net. Isso é o quê? É o salário após os impostos. Se você não tem ideia de quanto vai ser o seu salário líquido, você já tem uma ideia do seu salário bruto, é só você pegar o seu salário bruto e multiplicar por 0,8. Ou seja, 20% mais ou menos do seu salário vai para impostos, para pagar saúde, etc., aqui do governo francês. Tá? Então, por exemplo, se você ganha 2.000 bruto, você multiplica por 0,8 e vai dar 1.600 net, que é o líquido, tá? Então, todos os salários que a gente vai falar aqui é o net. Bom, então a primeira coisa é a gente descobrir quanto que é o salário médio aqui da França. Então o INSEE, que é o IBGE aqui da França, ele pegou todos os salários de todo mundo e dividiu pelo número de trabalhadores. E esse valor deu de 2.630 euros. Mas esse valor de 2.630 euros não diz muita coisa pra gente. Por quê? Porque nessa conta, pegou o Maurinho, que trabalha, e pegou o cara mais rico da França, juntou o salário de todo mundo e dividiu pela quantidade de pessoas. Então, vocês percebem que como tem pessoas muito ricas e pessoas muito com salário menor, essa conta fica meio desbalanceada. Por isso que eles fizeram um salário mediano. O salário mediano, ele é o quê? Ele é 2.100 euros, para começo de conversa. E o que significa? 50% da população ganha menos de 2.100 e 50% ganha mais de 2.100. Então aí já é um parâmetro mais fácil de você saber aonde que você está nessa escala. Se você está entre os mais ricos ou os mais pobres, tá? Tem até um site que chama escala não sei o que, a gente vai compartilhar aqui na tela com vocês, para você fazer um teste. Pegar o seu salário, preencher no site, para você ver aonde você está nessa escala. Então esse é o site que a gente vai deixar na descrição e está escrito aqui em francês, aonde você se situa na escala de salários. Você vai preencher aqui o seu salário líquido, tá? Então vamos supor, 2.500 euros. E aperta Go. Daí ele deu o resultado aí, que 65% da população ganha menos que você. E daí tem esse gráfico super legal aqui, que você consegue passar o mouse e ir vendo a porcentagem das pessoas que ganham menos que você. Então lembra que a gente falou que 2.100 era o salário mediano? Vamos até aqui 50%, ó. 50%, 2.100 euros, entendeu? Então esse é o salário mediano, 50% ganha mais, 50% ganha menos. Vamos supor que você ganha um salário mínimo. O salário mínimo líquido francês é em torno de 1.400. Se você for aqui perto de 1.400, vamos lá, 1.400. Então somente aí 9% ganham menos que você. Então você está aí na parte baixa aí da tabela. E se você for para a parte alta, vamos ver, 1% apenas ganha mais que 9.973 euros. Tá? Então aí pra você ter um parâmetro. Então essa é a ideia do salário mediano. Bom, agora que você já descobriu o que é salário médio e salário mediano, a gente vai descobrir em qual classe social você se enquadra. Então, para isso, a gente vai utilizar uma tabela que a gente pegou lá do INSEE, que é o IBGE da França, que eu falei pra vocês. Então, todos os dados, eles vieram de lá, tá? Não foi nada inventado da nossa cabeça. Então, a tabela ela tá dividida em classe popular, classe média e classe rica, classe A. E, além disso, ela coloca também os limites de riqueza e limites de pobreza. Então, o limite de riqueza é o quê? É um valor que, acima desse valor, você é considerado rico. E limiar da pobreza, abaixo desse valor, você é considerado pobre, tá? E todos os valores monetários que vocês estão vendo na tabela, eles saíram de um estudo que veio do nível de vida francês médio. Nível de vida é o quê? É um parâmetro do INSEE, do IBGE daqui, que é a quantidade de renda que você tem dividida pelo número de pessoas da sua família, tá? Então, o nível de vida médio francês é 1.930 euros. Esse valor foi usado para montar essa tabela. Por exemplo, para uma pessoa se considerada rica, então o limite da riqueza, é 2 vezes o nível de vida dela. Então é como se ela ganhasse 2 vezes o quanto que ela gasta, basicamente. Então seria 1.930 vezes 2, que vocês estão vendo na tabela, é 3.860. Enquanto o limiar da pobreza é o oposto, é a metade do nível de vida. Então 1.930 dividido por 2 deu 965. Então foi isso que eles montaram essa tabela e depois em porcentagens eles dividiram em classe popular, classe média e classe rica. Então, um exemplo para vocês entenderem melhor. Vamos supor que uma pessoa vem morar sozinha aqui na França ganhando um SMIC, que é o salário mínimo, que esse valor net seria 1.400 euros. Então a gente vê aqui na tabela que ela se enquadraria na classe popular, porque ela ganharia menos de 1.530 euros. E um outro exemplo, um casal, muita gente me pergunta isso, dá pra vir morar aqui na França, um casal
ganhando um salário mínimo? Então, olhando a tabela, a gente vê que não. Porque, ó, um salário mínimo, 1.400 euros. E aqui, se você ganha menos de 1.448 euros, você tá na linha da pobreza. Então, você seria pobre aqui na França. Dá pra viver, mas você não tem uma boa condição de vida. Sim, tá? seria complicado. Então, é legal essa tabela pra você se enquadrar, tá? Como que você se enquadra nessa tabela, então, basicamente? Você tem que primeiro saber a composição da sua homenagem, composição da sua família, e de acordo com isso, você vê na coluna quanto que é a renda da sua família. Um outro exemplo, uma família monoparental, ou seja, uma mãe solteira, com uma criança aí abaixo de 14 anos, que é a coluna número 2. Ela ganha, vamos supor, 2.000 líquidos por mês. 2.000 líquidos, vocês vê, ela se enquadraria na classe média, de 1.989 euros a 3.623. Então é assim que você vai conseguir se enquadrar. Agora você me pergunta, a minha família, ela não se enquadra aqui nessa tabela, não tem uma coluna pra mim. Por exemplo, um casal com um filho adolescente acima de 14 anos não tem aqui. Como que eu vou saber quais são os valores para eu determinar a minha classe? Então a gente vai falar sobre a unidade de consumo. A unidade de consumo é um parâmetro também utilizado aqui na França, muito utilizado em imposto, utilizado também para montar essa tabela. E ela basicamente dá um peso para cada membro da família, tá? Sempre o primeiro adulto ele tem peso 1, tá? O segundo adulto ele tem peso meio. Por que o segundo adulto ele tem peso meio e não peso 1? Porque pensa bem, um casal aqui, a gente morando a 2, o nosso custo de vida não dobrou, porque a Ju veio morar comigo, por exemplo. Porque é uma casa só, é um carro só. Então por isso que o segundo adulto sempre tem peso meio. Como o terceiro adulto, quarto adulto, vamos supor que você tem filhos aí acima de 18 anos que moram com vocês, eles têm peso meio também. Além disso, um adolescente aí acima de 14 anos também tem peso meio, e um adolescente abaixo de 14 anos tem peso 0,3, tá? Então com isso, com esses valores desses pesos, você vai montar quanto que é a unidade de consumo do seu homenagem da sua família. Então no exemplo que eu dei, um casal com um adolescente de 14 anos é o quê? 1, primeiro adulto, mais meio, segundo adulto, mais meio, o adolescente. Então 1 mais meio deu 2, tá bom? Agora o que eu vou fazer com esse 2, com esse valor? Você vai pegar esse valor e multiplicar pela primeira coluna da tabela, que é para a pessoa sozinha. Daí você vai ter os valores referentes ao seu homenagem, à sua família. Por exemplo, eu sou um casal com um adolescente, eu quero saber qual que é o limite da riqueza no nosso caso. Você vai pegar então a primeira coluna, 3.860 euros, e multiplicar por 2, que é quanto que a gente fez. Deu 7.720 euros. Então, acima disso, vocês são considerados ricos. E assim por diante, você pega qualquer valor aqui da primeira coluna, multiplica por 2 e você vai ter o valor aí referente ao seu caso. Bom, então a gente vê aqui que baseado nessa tabela, por exemplo, uma pessoa sozinha ganhando mais de 3.860 euros, você seria rico aqui na França. E não sei se vocês conseguiram perceber, gente, mas uma coisa que a gente consegue ver claramente é que a França, ela é um país de classe média. Então, a maioria das pessoas ganham 2.000 e poucos euros. E assim, a gente tava até falando, se eu ganhar, sei lá, 100 euros de aumento no meu salário, parece pouco, mas é muita coisa aqui pra França, né? Sim. São poucas pessoas que, se falar, ganha 3.000 euros, por exemplo. Hoje mesmo, tem muitos vídeos desses na internet, se você pesquisar aí, o salário contra o que você ganha aqui na França. Daí eu falei, nossa, é muito estranho, porque tinha tipo uma engenheira que ganhava 1.600 euros. Daí tinha um cara que era, tipo, um cara que trabalhava com obra, ganhava 2.000. Então você vê que é meio esquisito aqui na França, a gente tem esse sentimento. É difícil você saber o que é um salário bom aqui. Então essa tabela ela ajudou bastante a gente a entender aí, a ter um valor realmente aí pra gente se basear, porque é difícil, né? Varia muito. É difícil, ainda mais se você tá no Brasil e tá recebendo alguma proposta de emprego, pra você não ficar perdido, essa tabela pode te ajudar muito. Tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, eu só peço que você se inscreva aqui no canal pra ajudar a gente a atingir a meta de 2.000 inscritos. Muito obrigada por ter assistido. Um grande beijo, até a próxima. Tchau!